Olá, alunos! Mais uma vez estamos juntos, desta vez para fazermos uma revisão do capítulo 3, 4 e 5. E esta revisão vai contar exatamente com algumas atividades, e dentro dessas atividades podemos comentar alguma coisa para aprofundar mais ainda o conhecimento de vocês. A primeira questão até a quinta questão fazemos alusão aí ao capítulo 3, que trata aí da América Portuguesa e a presença holandesa. Esta primeira questão diz assim: de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador que para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então, note que o texto está inferindo acerca de um objetivo da colonização. Sabemos que a colonização portuguesa, mais precisamente portuguesa, dentro das colonizações feitas pelos europeus, aliás, todas as coroas, todas as metrópoles tinham um objetivo de enriquecimento, de ir atrás de metais preciosos, porque estavam inseridos dentro do contexto da política mercantilista, política econômica mercantilista, em que a intervenção do Estado é um fato, a busca do metal precioso, ou seja, o metalismo, é outro fato, é uma outra característica, além de ter esse pacto colonial entre a colônia e a metrópole. Sendo assim, o texto enfatiza com muita clareza o objetivo dos portugueses ao virem aqui para as terras que atualmente conhecemos como Brasil. E essa gente que Pero Vaz de Caminha se reporta são justamente os índios, os indígenas. Então, a letra A diz o seguinte: valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Letra B, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Letra C, transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Letra D, realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Letra E, criticar o modo de vida dos povos autoctônicos para evidenciar a ausência de trabalho. Então, essas questões, essas alternativas, a que mais propriamente pode responder com maior assertiva, maior verdade, é justamente a letra A, quando diz valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. O texto enfatiza o fator econômico de buscar o ouro que não encontraram a priori, porém, nas três últimas linhas, o texto diz, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que é salvar esta gente. Salvar esta gente seria, no caso aí, no contexto, catequizar, ou seja, converter os indígenas à fé católica. Por isso que é perfeitamente respondido com a letra A, quando diz valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Como nenhuma das alternativas enfatiza o fator econômico, então essa letra A, B, C e D faz apenas uma relativização entre a cultura nativa e a europeia, não responde justamente o enunciado. A segunda questão diz o seguinte: a armada de Martim Afonso de Souza, que deveria deixar Lisboa a 3 de dezembro de 1531, vinha com poderes
extensíssimos se comparados aos das expedições anteriores, mas tinha como finalidade principal desenvolver a exploração e limpeza da costa, infestada ainda e cada vez mais pela atividade dos comerciantes intrusos. Com base nesta citação, assinale a opção que indica corretamente os principais objetivos das primeiras expedições portuguesas às novas terras descobertas na América. Portugal, ao tomar posse dessas terras, nessas terras americanas, eles não tiveram, num primeiro momento, um interesse mais veemente, devido a não encontrar o ouro e nem muito menos a prata. Então ficaram no processo de colonização, levando para o Brasil, que é chamado de escambo. Porém, algumas nações começaram a invadir essa propriedade, se assim podemos aplicar esse termo, uma vez que no contexto europeu essas terras poderiam pertencer a Portugal, no processo de colonização. Então, quem chegou posteriormente foi a França e outras nações vão chegar ao longo do tempo. Então, uma forma de assegurar essas terras foi justamente mandar expedição para a interiorização dessas terras e assim consolidar a dominação. Então, vamos tentar responder essa atividade, essa questão precisamente, buscando aí uma alternativa mais viável, com a afirmativa que diz assim: letra A, expulsar os contrabandistas de pau-brasil e combater os holandeses instalados em Pernambuco. Letra B, garantir as terras brasileiras para Portugal, nos termos do trabalho de Tordesilhas, e expulsar os invasores estrangeiros. Letra C, instalar núcleos de colonização estáveis, baseados na pequena propriedade familiar, e escravizar os indígenas. Letra D, estabelecer contato com as civilizações indígenas locais e combater os invasores franceses na Bahia. E letra E, nenhuma das opções está correta. A alternativa que vai responder perfeitamente essa questão vai ser a letra B. A letra A diz assim: expulsar os contrabandistas de pau-brasil e combater os holandeses instalados em Pernambuco. Os holandeses realmente tiveram um presente, como é o próprio tema do capítulo. Só que perceberemos que eles só vão estar presentes mais em uma outra época aí, em 1600. Então, em 1531, que começa essas primeiras expedições, não é estritamente aí para combater os holandeses. E a letra B responde porque garantir as terras brasileiras para Portugal, sim, nos termos do Tratado de Tordesilhas, ou seja, naquele acordo que Portugal tinha com a Espanha, e expulsar os invasores estrangeiros, que no caso não era a Holanda, era a França. E a letra C não responde porque diz que para haver essa estabilidade colonial tinha que, ou melhor dizer, a intenção era ter propriedade familiar ou pequenas propriedades, o que não é verdade. A intenção de Portugal foi sempre ter o latifúndio, a grande propriedade. A terceira questão diz assim: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda. Assinale a opção que, baseado na citação do jesuíta Antônio, justifica corretamente os fundamentos da sociedade colonial. Letra A. A sociedade colonial se resumia ao mundo da casa grande e da senzala, espaços fundamentais de um mundo rural mediado pelos engenhos açucareiros. Letra B. O ideal de sociedade colonial, segundo os inacianos, era o de uma sociedade de missões, o que explica a crítica do jesuíta Antônio à escravidão. Letra C. A estrutura social do Brasil colônia
era fundamentalmente escravista, uma vez que os setores essenciais da economia colonial, a exemplo da agromanufatura do açúcar, dependiam do trabalho escravo, sobretudo dos africanos. Letra D. A sociedade escravista erigida na colônia sempre foi condenada pelos jesuítas, que, a exemplo de Antônio, desejavam ardorosamente que índios e africanos se dedicassem ao mundo de Deus. Letra E. A sociedade colonial possuía duas classes, senhores e escravos, polos antagônicos do latifúndio ou da fazenda, mencionada por Antônio. A alternativa que responde corretamente é justamente a letra C, quando diz: a estrutura social do Brasil colonial era fundamentalmente escravista, todo o trabalho era baseado na mão de obra escrava, uma vez que os setores essenciais da economia colonial, no caso aí a produção do açúcar, a agromanufatura do açúcar, dependiam dessa mão de obra, do trabalho escravo, sobretudo dos africanos. Então esta aqui responde corretamente a questão de número 3. A questão de número 4, temos um outro texto que requer atenção para que possa ser respondida as alternativas. Diz assim: em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante ao que o mesmo Salvador padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa é um engenho, e em um engenho é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo como o cetro de escárnio, e outra vez como a esponja em que lhe dera o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite, sem dormir, parte foi de dia, sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência também terá merecimento de martírio. O texto do sermão do padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e letra A, atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros, letra B, a função dos mestres de açúcar durante a safra da cana, letra C, o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios, letra D, o papel dos senhores na administração dos engenhos, e letra E, o trabalho dos escravos na produção de açúcar. Claro e evidentemente que é a letra E. Quando ele faz essa analogia, essa comparação entre Cristo e o sofrimento, é claro que ele está se reportando aí ao trabalho escravo, que passava noite e dia sendo explorado em sofrimento. Portanto, a letra E que mais responde corretamente essa questão de número 4, o trabalho dos escravos na produção do açúcar. Ainda do capítulo 3, nós temos esta questão que diz assim: se o açúcar do Brasil o tem dado a conhecer a todos os reinos e províncias da Europa, o tabaco o tem feito muito afamado em todas as 4 partes do mundo, em as quais hoje tanto se deseja e com tantas diligências e por qualquer via se procura. Há pouco mais de 100 anos que esta folha se começou a plantar e beneficiar na Bahia, e dessa sorte uma folha e antes desprezada e quase desconhecida tem dado dá atualmente grandes cabedais aos moradores do Brasil e incríveis emolumentos aos erários dos príncipes. O texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, revela que, letra A,
O ciclo econômico do tabaco, que foi anterior ao do ouro, sucedeu o da cana-de-açúcar. Letra B. Todo o rendimento do tabaco, a exemplo do que ocorria com outros produtos, era direcionado à metrópole. Letra C. Não se pode exagerar quanto à lucratividade propiciada pela cana-de-açúcar, já que a do tabaco, desde seu início, era maior. Letra D. Os europeus, naquele ano, já conheciam plenamente o potencial econômico de suas colônias americanas. E letra E. A economia colonial foi marcada pela simultaneidade de produtos, cuja lucratividade se relacionava com sua inserção em mercados internacionais. Nós sabemos que o açúcar brasileiro se tornou aí o carro-chefe de toda a exportação no período colonial, sendo sucedido posteriormente pelo café. Mas também outros produtos estiveram na pauta exportadora do Brasil, entre eles o tabaco, o fumo. Então é sobre esse produto que a questão requer. Por isso a gente pode responder perfeitamente com a letra E, quando diz que a economia colonial foi marcada pela simultaneidade de produtos, cuja lucratividade se relaciona com sua inserção em um mercado ou em mercados internacionais. Estas comparações de que o tabaco foi superior ao açúcar não é verdade, e que o ciclo econômico foi sucedido, aliás, o ouro veio posteriormente, a cana-de-açúcar foi sucedida pelo tabaco também não. Então a resposta mais coerente é justamente que ao mesmo tempo em que se trabalhava o açúcar, se trabalhava outros produtos, tínhamos também o tabaco, ou seja, simultaneamente buscando a lucratividade no mercado internacional. Ainda sobre o capítulo 3, temos a questão de número 6, que diz assim: a primeira metade do século XVII em Pernambuco foi marcado pela invasão holandesa à capitania. A presença holandesa em Pernambuco durou 24 anos, de 1630 a 1654. A invasão foi motivada por vários fatores, dos quais podemos destacar. Portugal e Espanha, em um determinado momento, ficou submetida a um só reinado. O rei de Portugal, ao morrer, não deixou sucessores, e o rei da Espanha assume no processo conhecido como a União Ibérica. E é justamente nesse contexto da União Ibérica em que a Holanda se torna inimiga também, por tabela, de Portugal, uma vez que os holandeses estavam subjugados à coordenação, à direção dos espanhóis, e por um atrito de independência eles tornaram-se inimigos. Consequentemente, esse é um dos fatores que proporcionou aí a Holanda invadir as colônias das quais Espanha já controlava, no caso agora Brasil, que era uma colônia portuguesa que estava submetido ao domínio espanhol. Por isso vamos tentar responder as alternativas, que diz assim: o sucesso da colonização holandesa no sul da América, especialmente nas possessões espanholas, e a vontade da Holanda em expandir seus domínios no Novo Mundo. Letra B. A necessidade do algodão, produto amplamente produzido na capitania de Pernambuco desde o século XVI, que parte das indústrias têxteis holandesas. Letra C. O bloqueio do acesso holandês pela coroa espanhola ao comércio do açúcar produzido em Pernambuco durante a União Ibérica. Letra D. A presença maciça de tropas holandesas na Bahia desde 1625. Letra E. Os interesses dos comerciantes e senhores de engenho locais em comercializar com os holandeses em detrimento dos portugueses. Eu já cogitei a resposta, que é a letra C, quando falava aí da União Ibérica. É justamente a alternativa C, que diz que a coroa espanhola bloqueou esse acesso dos holandeses às questões coloniais. Por isso, a Holanda invade o Brasil, mais precisamente em Pernambuco. Finalizamos assim o capítulo 3 e vamos discutir algumas questões do capítulo 4, que diz assim: o capítulo 4 fala dos africanos no Brasil, dominação e resistência. A questão 1 do capítulo 4 diz:
O tráfico de escravos africanos para o Brasil teve início no final do século XVII, quando as primeiras jazidas de ouro foram descobertas nas Minas Gerais. Essa alternativa de cara está errada. Quem já estudou já percebeu que a presença dos africanos estão desde a exploração da cana-de-açúcar, não exatamente quando o ouro ele é evidenciado aqui nas terras brasileiras. Letra B. Foi pouco expressivo no século XVII, ao contrário do que ocorreu nos séculos XVI e XVIII, e foi extinto de vez no início do século XIX. Também está totalmente errada. A abolição da escravidão no Brasil foi em 1888, já no final do século XIX, não início do século XIX. Letra C. Teve início na metade do século XVI e foi praticado de forma regular até a metade do século XIX. Foi extinto quanto da independência do Brasil, a despeito da pressão contrária das regiões auríferas. Ou seja, quando o Brasil se tornou independente e acabou a escravidão, todos sabem que não. Então a letra D também está errada. Letra E. Dependeu desde o seu início diretamente do bom sucesso das capitanias hereditárias e por isso esteve concentrado nas capitanias de Pernambuco e de São Vicente até o século XVIII, negativo, restando-nos apenas a letra C, que diz que teve início no início do século XVI, em 1500, e no século XIX, 1800, até os meados de 1800 foi o tempo da extinção da escravidão no Brasil. Questão de número 2. O Brasil no Atlântico Sul. O historiador Luiz Felipe de Alencastro defende que nos séculos XVI e XVII o Brasil foi um polo de produção escravista, dependente e organicamente ligado a Angola, um outro polo produtor de mão de obra escrava para a agricultura brasileira. A formação do Brasil, portanto, seria um resultado da relação entre esses dois países. A nossa história não está restrita ao nosso território, afirma o autor, tendo o Atlântico Sul como ligação e a trajetória do Brasil nos séculos XVI e XVII está intimamente ligada à de Angola. Com uma ocupação portuguesa efetiva, esse país teve seus reinos independentes dizimados e limitou-se a desenvolver uma economia complementar à brasileira. A prioridade era o fornecimento de escravos para o mercado brasileiro e atividades que pudessem concorrer com a agroindústria exportadora do Brasil não eram incentivadas. Sob este aspecto, Alencastro sustenta que o Brasil, tradicionalmente visto como um país explorado, também explorou. Angola foi pilhada pelos brasileiros ou pelos donos deste enclave lusitano, afirma o historiador. Isso ocorreu por meio de guerras, com o intuito de aumentar o tráfico de escravos. Baseado nesta reportagem, pode-se pensar sobre o Brasil colônia. Letra A. O Atlântico Sul relacionava a América e a África. Logo, a formação do Brasil não se restringiu apenas ao binônimo Brasil-Portugal. Letra B. O tráfico de escravos foi um negócio formador do território brasileiro. Letra C. Angola foi explorada e colonizada por brasileiros. E letra D. O trabalho compulsório do Brasil colônia foi formado pelo tráfico de escravos africanos e também por negros da terra. A alternativa que responde corretamente é a letra A, quando diz que o Atlântico Sul relacionava a América e a África. Logo, a formação do Brasil não se restringiu apenas à relação entre Brasil e Portugal, mas Brasil, Portugal e África é que vai formar o Brasil, ou que vai estar na gênese da formação da sociedade brasileira desde o início do século XVI. Assim nós concluímos esta primeira parte da revisão. Na
próxima aula veremos o restante do capítulo 4 e todo o capítulo 5. Fique na paz, que Deus abençoe a todos.